Era uma tarde quente em Belo Horizonte. As ruas estavam cheias de manifestantes, cartazes e gritos de protesto. Mas no meio daquela confusão, algo extraordinário estava prestes a acontecer. O que começou como zombaria contra a fé cristã se transformou em um silêncio inexplicável que ninguém conseguiu explicar. Bem-vindo ao canal onde o milagre começa, porque toda oração sincera é o início de um milagre. Naquele dia, centenas de pessoas se reuniam na região da Praça da Estação, um dos pontos mais movimentados de Belo Horizonte. Os gritos ecoavam, as bandeiras balançavam no ar e o clima era de confronto. Entre a multidão, um pequeno grupo de cristãos havia ido até lá com um propósito simples: orar por paz e compartilhar folhetos bíblicos. Eles não estavam ali para discutir ou criar tumulto, apenas para demonstrar que a luz de Cristo pode brilhar mesmo em meio à confusão. A multidão, já agitada, se aproximou. Alguns riam alto, outros filmavam, esperando captar uma cena polêmica para viralizar nas redes sociais. Renato, alimentado pelos aplausos, avançou ainda mais. Num gesto brusco, tomou a Bíblia das mãos de um dos jovens que orava. "Vamos ver se esse livro tem algum poder de verdade", disse, levantando-a para o alto como quem exibia um troféu. Parte do público aplaudiu, mas outros começaram a vaiar, desconfortáveis com a cena. O jovem que havia perdido a Bíblia, com os olhos marejados, apenas fechou as mãos em oração silenciosa, pedindo que Deus fizesse justiça naquele momento. Renato então tirou um isqueiro do bolso e, sorrindo, aproximou a chama da capa da Bíblia. O ar pareceu ficar pesado. Uns pediam para ele parar, outros gritavam para que continuasse. O clima era de pura tensão, mas naquele instante, quando a chama se acendeu, algo completamente inesperado aconteceu. No exato momento em que Renato encostou a chama do isqueiro na capa da Bíblia, algo estranho aconteceu. O fogo simplesmente não pegava. Ele insistiu várias vezes, girando a rodinha, aproximando a chama, mas nada queimava. O público, que esperava ver as páginas se desfazendo em cinzas, começou a reagir de forma diferente. Alguns riram ainda mais alto, dizendo que o isqueiro estava com defeito. Outros, porém, começaram a se entreolhar em silêncio, como se algo estivesse fora do normal. Um vento suave passou pela praça, levantando os folhetos que estavam no chão. E por um instante, pareceu que o barulho da multidão havia sido abafado. Renato, nervoso, tentou novamente. Sua mão tremia, mas a Bíblia permanecia intacta. Foi nesse instante que uma senhora idosa, que estava entre os cristãos, ergueu a voz e disse: "Essa palavra é fogo consumidor. Você pode até tentar, mas ninguém apaga o que vem de Deus." A multidão se calou. O silêncio que tomou conta do protesto foi tão repentino que parecia irreal. Até os tambores e os gritos cessaram por alguns segundos. Algumas pessoas começaram a filmar não mais com risos, mas com expressões de espanto. Era como se todos estivessem diante de algo que não conseguiam explicar. Renato, pálido, largou o isqueiro e devolveu a Bíblia ao jovem cristão. Sem palavras, se afastou da roda, tentando se esconder no meio da multidão. E é aqui que eu quero te perguntar. Para você que está assistindo, você acredita que esse silêncio foi apenas coincidência ou que foi a mão de Deus agindo naquele momento? Escreve nos comentários a sua opinião, porque eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. E já aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque temos muitas histórias de fé e milagres como essa para compartilhar com você. Naquele dia, muitos que estavam apenas como espectadores saíram diferentes. O que começou como zombaria se transformou em uma lembrança marcante de que, mesmo em meio ao caos, Deus continua mostrando sinais da sua presença. E isso era apenas o começo do que aconteceria naquela tarde em Belo Horizonte. Depois do silêncio repentino, a Praça da Estação parecia ter parado no tempo.
O som dos tambores, que antes ecoava sem parar, havia cessado. E muitos ainda olhavam fixamente para o jovem cristão que recuperava sua Bíblia das mãos de Renato. O rapaz, com lágrimas nos olhos, ergueu o livro para o alto e declarou em voz firme: céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor jamais passará. Um murmúrio tomou conta da multidão. Algumas pessoas começaram a aplaudir, não mais em zombaria, mas em respeito. Outras, visivelmente abaladas, abaixaram as bandeiras e se afastaram do protesto. Aquele que parecia apenas mais um ato de provocação havia se transformado em um testemunho vivo diante de centenas de pessoas. Entre os que filmavam a cena, muitos decidiram publicar os vídeos imediatamente nas redes sociais. Em questão de minutos, celulares vibravam com notificações. A imagem de Renato tentando acender o isqueiro sem conseguir, seguida do silêncio inexplicável da multidão, já estava se espalhando pela internet. Uma jovem, emocionada, aproximou-se dos cristãos e pediu oração. Disse que, ao ver aquela cena, sentiu algo diferente em seu coração, como se fosse um chamado. Outros se aproximaram com perguntas, curiosos para entender como a Bíblia não havia queimado diante de tantas tentativas. Enquanto isso, Renato, envergonhado, se escondia no meio da massa, evitando qualquer olhar. O mesmo público que antes o aplaudia, agora o encarava com desconfiança. Muitos começaram a comentar que aquilo não era normal, que havia algo sobrenatural por trás do ocorrido. Os cristãos, aproveitando o clima de reverência que se formava, começaram a cantar um hino simples, e a melodia suave ecoou por toda a praça. O contraste era impressionante. Minutos antes, zombarias e gritos de protesto. Agora, um ambiente de respeito, silêncio e até lágrimas entre alguns presentes. O que aconteceu em Belo Horizonte naquela tarde não ficou restrito às ruas. Em poucas horas, jornais locais já noticiavam o episódio. Para muitos foi apenas uma coincidência, mas para aqueles que estavam lá e sentiram o peso da presença de Deus, não havia dúvida. O Senhor havia se manifestado de forma poderosa. E se você pensa que a história termina aqui, se engana. Porque o que aconteceu depois trouxe ainda mais convicção de que ninguém cala a voz de Deus. Nos minutos que se seguiram, o clima na Praça da Estação mudou completamente. A multidão que antes se reunia para provocar agora se encontrava em um misto de respeito, surpresa e reflexão. Alguns que haviam zombado da Bíblia e dos cristãos começaram a recuar, murmurando palavras baixas, sem saber como reagir ao inesperado. O jovem que segurava a Bíblia, agora firme, percebeu algo incrível. Diversas pessoas começaram a se ajoelhar espontaneamente, algumas chorando em silêncio, outras murmurando preces. A presença que ele sentia não era apenas espiritual, mas quase palpável, carregada de paz e reverência. Renato, que ainda se escondia entre os manifestantes, finalmente não conseguiu mais se manter indiferente. Aproximou-se devagar, olhando para a Bíblia que resistira às chamas, e sentiu uma emoção que não compreendia. O que antes parecia um ato de escárnio se transformava em um momento de arrependimento silencioso. O jovem cristão, percebendo que Deus estava agindo, estendeu a mão para Renato e disse: "Você não precisa ter medo. Deus ainda te ama, mesmo que tenha tentado zombar." Essa frase ecoou por toda a praça. Alguns manifestantes se afastaram, outros se ajoelharam e muitos simplesmente ficaram observando, impressionados com a mudança de atmosfera. Era como se o protesto tivesse se transformado em um espaço sagrado, uma igreja improvisada a céu aberto, onde o amor de Deus se manifestava de forma clara. Enquanto isso, pequenos grupos começaram a compartilhar suas experiências pelo celular, e a história começou a viralizar nas redes sociais. Comentários surgiam de todos os cantos. Inacreditável! Nunca vi nada igual! Deus realmente se fez presente. E é aqui que quero te perguntar. Você já presenciou ou ouviu falar de um momento em que a presença de Deus mudou o coração das pessoas
diante de algo que parecia impossível? Escreve aqui nos comentários a sua experiência, curta o vídeo se ele está impactando você e inscreva-se no canal Onde o Milagre Começa para acompanhar histórias que fortalecem a fé. Se você deseja fortalecer ainda mais sua vida de oração, lembre-se que o e-book O Poder da Oração está disponível no link da descrição e no primeiro comentário fixado, e pode ser um guia para experimentar milagres na sua própria vida. E essa tarde em Belo Horizonte ainda nos deixa uma lição clara. Mesmo diante da zombaria e do caos, a presença de Deus se manifesta e transforma corações. Com o passar dos minutos, a Praça da Estação havia se transformado completamente. O que começou como zombaria e provocação, agora era marcado por reverência e silêncio respeitoso. Alguns manifestantes se aproximavam dos cristãos pedindo orientação. Outros apenas observavam, emocionados e sem palavras. Renato, o rapaz que instigou a provocação, permaneceu parado no centro da praça, absorvendo cada detalhe. Ele olhou para a Bíblia que não havia se consumido, para os jovens que cantavam louvores e para os pequenos grupos que oravam baixinho. Pela primeira vez, sentiu o peso da presença de Deus sobre ele. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Os cristãos que haviam orado em silêncio foram se aproximando da multidão, oferecendo palavras de conforto e esperança. Muitos relataram sentir uma paz inexplicável, como se o ambiente inteiro estivesse sendo tocado por algo maior que eles mesmos. A Bíblia que Renato tentou destruir tornou-se símbolo de resistência e fé viva. Enquanto isso, espectadores começaram a registrar o momento em vídeos que logo se espalharam pelas redes sociais, comentando o que viram. Era como se todos aqueles minutos tivessem sido capturados por uma atmosfera sobrenatural, impossível de ser ignorada. O jovem cristão que segurava a Bíblia então ergueu a voz. Esta palavra não é apenas um livro. É vida, é esperança, é Deus se manifestando mesmo quando acham que podem destruí-la. Alguns dos manifestantes mais próximos se ajoelharam, outros apenas baixaram a cabeça, sentindo algo novo em seus corações. A sensação de transformação era palpável. E agora, meu amigo que assiste, reflita comigo. Quantas vezes subestimamos o poder da oração, o valor da fé ou a força que uma palavra de Deus tem? Às vezes pensamos que a zombaria ou a incredulidade podem prevalecer, mas Deus mostra que sua presença não depende de aplausos, multidões ou aceitação humana. Mesmo diante do desafio, diante do caos, Deus age. Ele transforma corações e muda destinos. No fim daquela tarde em Belo Horizonte, a Praça da Estação estava silenciosa, mas carregada de emoção. O que começou como zombaria e provocação se transformou em uma experiência que tocou corações, mudou vidas e mostrou que a presença de Deus não pode ser ignorada. O jovem cristão que segurava a Bíblia olhou ao redor e percebeu que cada rosto refletia surpresa, reverência ou mesmo arrependimento. Alguns manifestantes se aproximaram para pedir oração. Outros simplesmente permaneciam de joelhos, absorvendo a sensação de paz que pairava no ar. Ele então abriu a Bíblia e leu em voz alta, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Enquanto aquelas palavras ecoavam na praça, uma reflexão tomou conta de todos. Ninguém está tão distante que não possa ser alcançado pelo amor de Deus. Onde muitos veem zombaria, Deus enxerga oportunidade de transformação. E agora quero que você ore comigo. Senhor Jesus, obrigado porque a Tua palavra nunca volta vazia. Toca cada pessoa que assiste a este vídeo, que elas sintam o Teu amor, a Tua paz e a Tua presença transformadora. Em nome de Jesus, amém. Se você já sentiu seu coração tocado por essa história, escreva nos comentários a sua experiência.
Compartilhe seu testemunho, porque ele pode inspirar outras pessoas. E se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve no canal Onde o Milagre Começa, para que mais vidas sejam alcançadas por histórias que fortalecem a fé. Se você deseja aprofundar sua vida de oração, eu quero te apresentar o e-book, O Poder da Oração. Ele está disponível no link da descrição e no primeiro comentário fixado, e pode ser um guia prático para você experimentar milagres e sentir a presença de Deus em sua vida de forma real. Lembre-se, mesmo nos momentos de desafio e zombaria, Deus se manifesta. Ele transforma corações, traz paz e revela que a fé verdadeira é poderosa. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Curta, comente e inscreva-se no canal. O milagre começa na sua oração. E hoje, através dessa história, você viu que não há força humana que possa silenciar o poder de Deus.